Então tá, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre essa história de você ser um designer têxtil, né? De você ser um desenhista sem saber desenhar, né? Que história que é essa? É, e aí, como tem muita gente nova chegando no meu perfil, eu vou me apresentar rapidinho, porque às vezes você, né, se interessou, entrou e se prendeu por algum desenho, alguma coisa do tipo e nem sabe quem sou eu, né? Então vamos lá, eu sou Candice, sou designer têxtil já há uns 20 anos aí, um pouquinho mais, comecei bem cedinho. E aí, no decorrer da minha jornada, vai fazer mais de um ano que eu decidi virar o jogo, mudar toda a história e partir para essa parte da educação, que é compartilhar tudo que eu vivi até então, todos os meus conhecimentos, do jeitinho que eu faço, que sempre me deu muitos resultados. Então, eu virei a mesa, virei minha vida toda de ponta cabeça e aqui estou conversando com você sobre esse mundo que eu amo da estamparia. É uma maneira diferente, né, que eu encontrei para explorar esse universo, onde chegou um tempo que já eu já não tinha mais, apesar de amar a arte e ser muito feliz trabalhando, já não era um grande desafio e começou a abrir uns buracos aqui dentro. E aí eu encontrei esse novo desafio de compartilhar, de ensinar, que eu sempre gostei bastante e virei minha vida toda para esse lado, tá? E assim, essa grande vontade de compartilhar a maneira que eu trabalho, como eu aprendi, se dá principalmente de tipo, quando você entra, né, na área têxtil, ou você vê simplesmente camisetas, roupas e não sabe como que aquilo foi feito, mas tem vontade de fazer, por desenhar, tem curiosidade. Aí quando você quer entrar nesse mercado, você não encontra muita informação, né? É uma informação prática, fica perdido. E aí eu falei, cara, eu lembro do meu começo, né? Que era aquela vontade gigante de entrar no mercado, de fazer e não saber como entrar, e não saber quais que eram os caminhos que eu tinha que seguir, como que eu tinha que fazer minha arte. Era um vazio gigante, era uma dor gigante, um desespero, porque eu queria realmente fazer isso e eu me sentia desesperada por não encontrar o caminho, mas nos trancos e barrancos eu fui dando um jeito e poderia ter sido muito mais fácil se eu tivesse encontrado informação. Claro que quando eu comecei, né, vamos pensar aí há uns 20 anos atrás, a internet não era como é hoje, então foi realmente bem sofrido e bem dolorido o caminho, mas não precisa continuar sendo assim, não é mesmo? Então vamos lá. Então, justamente o que aconteceu comigo foi o fato de eu aprender a trabalhar, né? Aprender esse ofício, sei lá como que a gente pode chamar, literalmente trabalhando, exercendo minha profissão, né? Com um pouquinho de conhecimento que eu tinha, eu já comecei a vender minhas artes, me aventurar nesse meio, né, do têxtil. Então eu me virava muito bem, por muitos anos eu só me virei, essa foi a grande verdade, mas eu conseguia viver da minha arte e tudo mais, tá? E aí também outra coisa que eu quero compartilhar para todo mundo que me acompanha, eu gosto também de trazer nessa segunda-feira, que é o dia que eu, né, marquei do nosso bate-papo ao vivo, muito mindset, tá? Eu curto, se vocês quiserem me mandar temas sobre isso, né? O que é essa parada desse mindset? São aflições que a gente tem no decorrer do caminho. Porque assim, ó, todo esse tempo de jornada, o que acontece? Muita gente boa, muito artista bom, tá? Gente que realmente, putz, tinha tudo para crescer, se perde no caminho. Tá? Se que perde no caminho ou se torna infeliz com a profissão por não saber lidar com os desafios do dia a dia, né? Com os desafios do têxtil. Então essa mistura que é você trabalhar, né? Transformar em renda a sua paixão,
né, essa paixão pelo trabalho, pela arte, mistura tudo, vira uma bagunça na nossa mente e com isso você simplesmente, cara, não consegue executar, viver, ficar o melhor, ser o seu melhor no dia a dia, no seu trabalho. Então, tô com um negócio aqui na tela que tá me atrapalhando, não sei se tá aí para vocês, enfim. Vamos lá, né? O importante é o que eu tô falando. Então tá, então esse mindset é justamente para vocês não se perderem no caminho, sabe? Ficar aí e de repente sua paixão, que é a arte, que é o desenho, acaba virando algo que vai lhe causar dor, em vez de viver da sua paixão, né? Te trazer alegria, te trazer felicidade. Então é muito importante isso. A gente ter alguns ganchos de conhecimento aí na cabeça para lidar com tudo isso, né? Então vamos lá. Agora que a gente está ali um pouquinho alinhado sobre, né, quem eu sou, um pouquinho, vamos lá para nossa conversa de hoje. Eu tenho aqui, vou estar sempre olhando para o lado porque é a minha colinha para eu não me perder, tá, gente? Então, nossa conversa é: que história é essa de ser um designer têxtil, né? Sem você saber desenhar. Quando eu tô falando em saber desenhar, eu tô me prendendo ao fato do desenho manual, tá? Então, é literalmente como que eu vou exercer uma profissão de desenho sem ter o desenho em si. E isso é muito real na vida, assim, de muita gente, tá? Existem muitos designers, né, que trabalham na área têxtil, na verdade, uma grande maioria que não faz a arte manual. Por quê? Porque você vai começar a trabalhar no computador. Então, CorelDRAW, Illustrator, Photoshop. Então, você aprende a mexer no programa, manipular a imagem, criar artes vetorizadas e todos esses recursos proporcionam que você consiga criar suas estampas sem você ter, então, algum dom, não dom, né? Porque isso a gente desenvolve, mas por não desenhar, né? Então, eu mesma comecei no CorelDRAW, foram muitos anos trabalhando só no Corel. Foi o meu comecinho de carreira, e aí eu simplesmente não fazia mais artes manuais, eu não desenhava, né? Mas eu parei totalmente a minha prática, mergulhei no desenho ali, CorelDRAW, fiquei uns 5 anos direto, 4 para 5 anos direto só no CorelDRAW, vivendo da minha arte ali, para depois de um tempo, né? Que aí introduzi o Photoshop. Aí quando, então mais de 6 anos depois ali, eu comecei CorelDRAW e Photoshop. E não desenhava manualmente. E todas as pessoas que estavam ao meu redor, né, quando eu fui contratada, aí eu fui contratada numa gravadora, tinha uma equipe de designers, eu não lembro na época quantos que a gente era, mas vamos lá, eram mais de quase 10 designers. Ali dentro da equipe, 2 pessoas desenhavam manual, eu e mais um amigo muito especial, mas nós não criávamos no manual, a gente não fazia arte manual, então assim, era tudo direto no computador. Então ali eu desenvolvi o que? A minha pintura digital, o meu trabalho digital, e aí eu segui mais uns 5 anos, né, 4, 5 anos que eu fiquei dentro dessa empresa só desenvolvendo minha pintura digital, porque aí eu mergulhei no Photoshop e fui me desligando cada vez mais do CorelDRAW, no caso, né, que era o que eu trabalhava. Cada vez eu fazia menos no Corel e mergulhei no Photoshop, e aí foi desenvolvendo e trabalhando minha arte digital. O que acontece? No computador é mais fácil você desenhar, né? Porque, por exemplo, você pode desenhar com as ferramentas que o programa tem, você pode fazer montagens, né, com imagens prontas, você consegue desenhar por cima, então como se fosse uma mesinha de luz, uma colinha, você consegue desenhar por cima, você começa a desenvolver, né, trabalhos artísticos, mesmo sem, né, ter feito o tradicional. Então,
toda a galera conseguia desenvolver os trabalhos, conseguia fazer suas criações e a gente não tinha, na verdade, nem tinha espaço para sequer pensar em fazer um trabalho no papel para depois jogar no computador, né? Nesse meio que eu estava, isso era totalmente impossível pelo grande volume de trabalho que a gente tinha, prazos apertados, então era um nicho, né, de terceirizada, onde chega ali já tá tudo atrasado, né? Nada mais tem tempo, tudo tem que entregar, ou os quadros, ou os cilindros, ou essa arte que a gente tinha que retrabalhar. Então, era exatamente isso que eu fazia, né? Meu trabalho, o que que era? Eu fazia desenvolvimentos, mas direto no Photoshop. Aí eu também fazia, quando às vezes a galera compra arte lá fora, né? Ou aqui dentro mesmo do país, mas muito mais lá fora, e aí vai para a gravadora para aquilo virar cilindro, né? Então, uma arte que foi comprada para digital vai virar cilindro. O que que eu fazia? Tinha que muitas vezes redesenhar a arte toda, trabalhar ela toda, tratar ela todinha, que é praticamente como se eu estivesse fazendo, né, do zero, só não tive a ideia, o resto eu tinha que fazer tudo. E aí separar as cores, raportar. Então essa parte que eu tô falando é uma parte do processo de finalização de arte, né, um processo final. E eu ficava então fazendo isso. E quando criava, era no Photoshop. Criava direto no Photoshop. Então era toda essa parte da criação e da finalização ali da arte, 100% no computador. Quando depois eu saio dessa empresa, aí vou, né, fiquei um período de 6 meses em uma outra empresa que fornecia só infantil para Magazine. Mesma história, só no computador. Aí eu já estava praticamente sem o CorelDRAW na minha vida, só trabalhando no Photoshop, tudo só desenho digital. E aí eu usava o Illustrator, alguma coisa assim, para ficha técnica, outras coisas que não era a parte de desenho em si, né? Então, mas vamos colocando aí, já tô com quase 10 anos aí de trabalho sem explorar minha arte manual, só no computador. E mais uma vez reforçando, os outros profissionais que estavam comigo, a maioria não desenhava manual, tá? Nada de manual até então. Aí, depois que eu saí dessa empresa que fazia só infantil, enfim, para magazines, o volume também era extremamente alto, um fluxo bizarro de trabalho. Mais uma vez, nem sequer pensar em chegar perto de produzir um trabalho no papel e aí ir para o computador. Então, vamos lá, né? O desenho continua fora da minha vida, o tradicional. E aí eu vou, então, para Lancaster e continuo da mesma maneira, trabalhando só no computador. Na Lancaster eu precisei fazer um pouco mais de artes no Illustrator, né, pelo tipo de trabalho que tinha lá, que tinha muito trabalho vetorizado, chapadinho. Aí tive que trabalhar um pouco no Illustrator, mas minha luta sempre foi de ficar só no Photoshop, que é o programa que eu gosto, que eu me identifico pelo meu trabalho, que eu acho mais fácil também, enfim, N motivos. Mas aí foi mais um aninho ali, um aninho e pouco, trabalhando só no computador. Até que chega a digital na Lancaster, e aí sim, por causa da digital, onde queria se explorar, né, você poder fazer trabalhos manuais, trabalhos delicados, que eu volto então ao reencontro ali com a minha arte e começo novamente a praticar minha arte manual. Então, desenhava, fazia as artes, né, no manual e aí ia para o computador e eu finalizava. Mas o começo também foi extremamente tímido, porque pelo volume do dia a dia, tudo no computador. Mas na Lancaster, quando a gente começou a montar a equipe, os designers que iam chegando, aí eram designers que criavam artes manuais, né?
a gente começou a pegar, porque ia ter esse foco, ia ter esse nicho da arte manual, então a gente começou a dar importância para isso. E aí, então, a gente começou a fazer essa equipe que também criava manual, mas olha só a minha jornada, né? Quantos anos trabalhando com pessoas que só estavam no computador, só desenvolvendo artes vetorizadas, montagens fotográficas, né? Com os recursos que o programa te dá para você desenvolver, né? E aí, não eram assim artes ruins, eram artes lindas, artes comerciais, mas é um outro jeito de trabalhar, né? Uma outra maneira. Então, aqui tudo depende de como você quer trabalhar, de como você quer, né, expor o seu trabalho, a sua arte, como você quer fazer isso. E é legal que eu também tive conhecidos que eu ajudei a entrar na área. Eu digo ajudei porque eu fui compartilhando o meu conhecimento para a pessoa aprender, que realmente nem eram do desenho, não tinham noção em como iam viver do desenho, como que ia fazer isso. E eu falei, cara, vira desenhista, vem ser designer, enfim. E aí a pessoa, mas eu não desenho. Eu falei, mas você não precisa desenhar, você precisa mexer nos programas. Vamos lá, o Corel, o Illustrator, Photoshop. O resto não tem estresse. E realmente foi o que aconteceu. A pessoa começou a então desenvolver o trabalho, aprender a mexer nos programas, fazer montagens fotográficas, né, trabalhar com todos os recursos que o programa tem, e vive disso já faz mais, né, tô pensando numa pessoa especial, o Japa, e vive disso já uns, sei se Japa já tá uns 10 anos aí de jornada, e agora, recentemente ele decidiu que ia começar a explorar o desenho digital, não é nem o manual, que ele ia começar a explorar o desenho digital. Então, é uma opção você querer explorar esse lado, né, do seu manual e trazer a arte para perto, porque eu enxergo tanto a arte digital quanto a arte manual uma paixão. Eu enxergo a arte, né, nos dois nichos, nas duas maneiras de se fazer esse trabalho. Então, eu era muito apaixonada em fazer minhas pinturas digitais, sou até hoje. Para mim, é como se eu só mudo a ferramenta. Então, em vez de aquarelar, eu vou fazer uma pintura digital. E o flow, para mim, né, meus sentimentos, minhas emoções em relação a essa arte, é a mesma coisa, sabe? Eu me entrego do mesmo jeito, eu mergulho do mesmo jeito. Precisa de dedicação e prática do mesmo jeito. Né? Eu nunca fui das artes vetorizadas, nunca curti, nunca foi o que me movia, mas existem artistas que fazem artes vetorizadas incríveis, né? Que fazem trabalhos maravilhosos. E aí existe nicho para todo tipo de mercado, né? Então existe o nicho de mercado que precisa de artes vetoriais simples. Por exemplo, a gente tem malha em rolo. Não sei se vocês conhecem. Sabe quando tem essas lojas na cidade que vendem a malha em rolo para pequenas confeccionistas, costureiras, enfim. Malha em rolo, o que tem de arte vetorizada é de monte, né? Bichinhos, para pijama, né? Nichos de pijama usam muito bichinhos, florzinhas, ícones pequenos, trabalhos pequenos. Isso aqui pensando no lado da estamparia contínua, né? Agora eu tô só na estamparia contínua. Roupa para bebê, estampa para bebê, muita florzinha vetorizada, desenhinho vetorizado pequenininho, delicadinho, né? E aí, quando começa, eu vejo, né, que começa a explorar mais as artes vetorizadas, é quando vão para localizadas, né? Aí tem muita montagem fotográfica junto com o vetor, e aí você vai explorando esses recursos da melhor maneira possível para localizada. E a gente entra também na digital e na sublimação, né? Estamparia digital e sublimação
explorar imagens fotográficas, aí tem de monte. E você também não precisa saber desenhar para você explorar uma imagem fotográfica. Você precisa aprender a mexer no Photoshop. N montagens. Muitas vezes você pode ver uma estampa, né? Por exemplo, e achar que essa aqui foi toda feita no manual. E a pessoa que desenvolveu aquela estampa pegou imagens de um banco de imagens. Porque no banco de imagens tem vários artistas, né, que fazem a arte manual, sobem lá a arte e você, o meu cliente quer uma arte com uma pegada manual, eu não desenho, como é que eu faço? Banco de imagens. E aí você trabalha essas artes, que são imagens, no Photoshop, faz suas montagens, faz o que você precisa e dá para o seu cliente, né? Nossa, quantos desenhos eu já precisei fazer assim, mesmo eu desenhando, trabalhando com artes de banco de imagens para entregar para o meu cliente. Então eu não estava Não estava desenhando, estava fazendo pronto, como todos os meus colegas, né, de muito tempo que trabalhavam comigo, faziam quando precisavam. Poxa, preciso de uma determinada característica, pego essa imagem pronta e aí trabalho em cima, descaracterizo, né, faço tudo o que é preciso nessa arte para então meu cliente aprovar. Porque é importante assim, quando você trabalha com artes, né, que saíram de bancos de imagens, né, então você pegou essas artes, é importante você ver ali que existem algumas regras para esse jogo. Então, se você compra se você pega a licença de uma imagem, essa licença ela não serve para tudo. Então ela vai servir para para você mandar e-mail, para você fazer alguma divulgação, você vai, enfim, trabalhar ali com web, né, propaganda. Só que quando você traz essa imagem para ela ser comercializada, porque se você vai criar uma estampa, essa estampa vai ser revendida, né? Então vai vender, vai ter um comércio em cima dessa arte. Existe uma outra licença, que é uma licença bem mais cara para você poder usar essa arte. Então, como que você tem que trabalhar com isso? Você você vai pegar essa licença e você vai descaracterizar, né? Vai pegar, por exemplo, se você pegar mais simples, você vai descaracterizar essa arte, você vai trabalhar em cima dela, você vai mexer ela, você vai mudar a cor, você vai misturar com outras coisas, você vai fuçar, mexer e fazer acontecer para que ela não fique com as características originais. Porque se você entra num banco de imagens e simplesmente baixa uma arte dali, porque também tem várias artes prontas, né? E reproduz, se você não pagou a licença correta para fazer esse trabalho, você pode ter problema depois. E geralmente isso dá bastante problema. Rola uma multa, rola processo, é bem complicado, tá? E isso fica bem na entrelinha, não é uma informação que tá pá de cara para você. Acho que agora até tá um pouco mais visível, mas há uns anos atrás não se passava essa informação, para você fazer esse tipo de trabalho, né? Era uma informação bem escondidinha. Muitas empresas tiveram problema com isso, porque também o que acontece? Meus designers, né, estão precisando de imagens, vai lá, assina, a pessoa assina, nem lê, já sai baixando as imagens, sai fazendo suas montagens, não leu tudo que tinha que ler, não conferiu certinho as entrelinhas da parada, e aí depois de um tempo tá lá o dono, né, desse site querendo te cobrar tudo aquilo que você não pagou porque você não sabia. Isso dá uma dor de cabeça tremenda. Então é muito importante você manipular bastante as suas imagens, né? Existem vários bancos de imagens que disponibilizam também imagens free. Então vale você pesquisar esses bancos de imagens. Geralmente assim, tem banco de imagem no mesmo site.
as que estão sendo vendidas e as free. Então, se você sempre tiver o cuidado de pegar, né, se você está começando essa imagem livre, também mesma coisa acontece se você tá lá, preciso de uma paisagem, preciso de alguma coisa que eu vá trabalhar livre, vou pegar no Google, vou pegar no Pinterest, uma imagem, alguma coisa, ok, você pega, só que você vai trabalhar isso, você vai usar aquilo como base para o seu trabalho, você vai descaracterizar, você vai mexer naquilo ali, você não vai simplesmente pega e clona essa parada. Tá? Então, eu acho que é um conceito no todo. Então, por exemplo, eu quero. Até tem um vídeo lá no YouTube que eu fiz de um sorvetinho, né? Um sorvete com escrita manual. Então, eu peguei essa foto, né, do Pinterest, uma foto comum de um sorvetinho que é bem vendido na gringa. Peguei, trabalho, né? Cortei a foto, descaracterizo, mudo as cores, aplico filtros, né? Você vai trabalhando essa foto e vou desenhando em cima para só usar ela como uma composição para mim. Ela é uma base para você, né? E tipo assim, é muito comum no nosso meio, isso foi uma realidade minha, a grande e esmagadora maior parte, né, da minha jornada até aqui, os clientes que querem as cópias, tá? Então, porque isso faz tudo parte de um mesmo balaio, né? Nós estamos falando de um meio onde, se você não está criando uma arte manual, se você não está fazendo um desenvolvimento do zero, se você está trabalhando com imagens vetorizadas, imagens fotográficas, se você está pegando de banco de imagens, a gente já está pensando aqui num nicho de clientes que também querem cópia, tá? Então você tem que pensar, nenhum nicho de trabalho é problema, mas você tem que entender que tem determinados nichos que é mais propenso a ter esse tipo de cliente que quer a cópia. O que pode fazer um cliente querer a cópia? Ele não consegue visualizar uma arte do zero, ele não consegue se inspirar numa tendência e criar. Esse cliente, ele só consegue ver algo pronto e reproduzir. Então, ele quer velocidade, ele quer custo baixo nessa arte e ele quer assertividade ao máximo, né? Ele não está preocupado com o conceito, de onde veio, enfim. Então, esse cliente, ele olha uma arte e pede para você reproduzir. E aí, você tem que cuidar muito com essa parada da cópia, tá? Então, assim, geralmente, essa live aqui eu tô me focando em como você trabalhar, não desenhando, né? Não trazendo uma arte do zero. Então, é importante que você entenda que você também vai atrair esse tipo de cliente da cópia. Então, é importante você criar DNA e características no seu trabalho, mesmo que você vai fazer só digital, mesmo que você vai trabalhar com bancos de imagens, mesmo que você vá pegar uma foto da internet que não é sua. Então, como que você vai fazer? Você vai vir trabalhando o seu DNA, a sua identidade. O que é o DNA? Não é nada... Não precisa ser nada extremo. Tem pessoas que têm características extremamente fortes no seu trabalho, um estilo, né, que ela desenvolve, mas você pode simplesmente fazer uma arte que você pegou imagens e trabalhar elas dando características que você gosta, coisas que você gosta. Vem trabalhando em cima, vem fazendo misturas, vem trabalhando as cores dessas imagens, né? Então, e tudo isso de uma maneira digital, fazendo essas montagens. Quando você pega várias imagens para criar uma estampa e começa a desmembrar elas, você tá criando uma imagem única, tá? Você tá criando uma imagem com uma identidade. Então, muito cuidado, porque não é porque você não, né, tá desenhando ali no manual que você não precisa se preocupar com essas coisas que podem sim fazer a diferença no seu trabalho e atrair clientes certos e tudo mais, né? Então, deixa aqui eu ver.
Aí, deixa eu só me achar aqui. Ah, tá. E aí, o que que é legal? Então, você começar a definir os seus limites, né, do que você vai fazer ou não nos seus serviços, tá? Você é um artista também. Você tem que se posicionar como um artista, porque a partir do momento que você cria artes, que você está trabalhando suas artes, independente delas serem só montagens ou vetorizadas, tá? Você tem que se portar como um artista. Você só tá com uma ferramenta diferente, né? Então, o seu trabalho pode ter características de colagens, montagens, mas você não pode sair desse ponto onde você é um artista e por isso você tem que definir os seus valores e até onde você vai ou não. Eu não estou julgando aqui quem faz cópia. Eu precisei, né, como eu trabalhei muitos anos contratada, muitos, né, só em fevereiro eu não estou mais contratada, né, eu tive que fazer muitas cópias, eu precisei fazer. Então, assim, não é um julgamento, mas no que eu acredito de verdade, a gente sempre tentou mostrar para os clientes, sempre tentou trazer, é que, cara, ainda mais agora, sabe? Isso já é uma coisa que já vem sendo batendo na tecla faz tempo, que você como marca tem que ter um DNA, que você como marca tem que conversar direto com o seu público, tem que ter um diferencial, que cópia não faz sentido. Não faz sentido. Como é que você vai se conectar com o seu cliente? Como é que você vai passar um propósito, uma mensagem, se você está fazendo a cópia? Então, eu acredito nisso, sempre acreditei, né? Mas eu acho que agora isso faz ainda mais sentido. Então, trabalhe a sua arte, as suas montagens, com artes vetoriais, nos programas que você se sente confortável, mas traz coisas únicas, traz uma montagem única, uma coloração única, um olhar que você vai, sabe, fazer as coisas e não precisa achar que isso é um bicho de 7 cabeças, porque quando você começa a misturar coisas, então você começa a se inspirar em artistas, né? Você tá ali se inspirando em vários artistas e aí você não vai pegar um artista e clonar esse artista, tentar ser ele. O que você vai fazer? Você vai pegar uma característica aqui que você gosta, de outro artista que você gosta, um tipo de imagem que você gosta, e você vai começar, juntar e colocar o seu olhar ali, coisas que você gosta. Você vai começar a trabalhar a sua identidade, sua imagem, tá? Por isso que eu digo que trabalhar só no computador também é arte, porque como que você explica, como que você traduz em palavras o seu olhar sobre um determinado trabalho? É muito engraçado, por exemplo, quando alguém avalia uma arte minha ou algo que eu fiz, enxerga coisas que eu nem tinha visto ou pensado. Tipo, minha cabeça estava em outra história, em outra coisa quando eu criei, e uma pessoa vem e fala: Nossa, mas você fez isso? Olha isso aqui que legal. E esse olhar é único, é íntimo, é profundo, porque a pessoa vê algo que nem eu que criei vi. E eu falo: Nossa, não é mesmo? Então, é isso todo mundo tem. Quando você olha um trabalho de um artista, você está enxergando coisas e características que só você vê. Isso é o seu olhar. Então, quando você começa a traduzir tudo isso que você está vendo, você começa a criar algo único, algo seu. Então, você gosta de um determinado estilo de arte, né? De montagens, de trabalhos vetoriais. E você, quando você for reproduzir, se você não ficar forçando para sair a cópia, vai ser a sua tradução daquele trabalho. E você começa, então, se expandir como artista digital. Então, vocês têm que pensar que, tipo, são só ferramentas diferentes. São só, em vez do pincel, você tá, então, ali, né, no computador, com o Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, enfim. Então,
E a pegada, né, que eu li ali, e a pegada, o incrível, o cenário perfeito para mim, pelo menos, seria você conseguir unir as duas coisas, tá? Você desenvolver o seu lado artístico, digital, e quando você já estiver confortável com isso, trazer então um manual. Porque quando você tem todas essas ferramentas nas suas mãos, todas elas, o céu é o limite, nada te para. E você vai conseguir criar o que você quiser. Você tem todos os recursos do computador e você tem os seus recursos do seu manual. Aí é boom, é explosão total. Então, isso é muito incrível, isso é muito único. Você é obrigado a fazer manual? Não, você não é. Você pode construir toda a sua jornada só de maneira digital. Existem artistas, como eu já falei, incríveis só no digital, artes lindas de doer. Mas se você conseguir agregar as duas coisas, todas as ferramentas a seu favor, é um mergulho incrível, é um outro nível de trabalho. Então, como eu estava contando ali no comecinho, né, dessa nossa conversa, que eu fiquei, né, praticamente ali já acho que eu cheguei a ficar uns 10 anos sem praticar meu trabalho manual, eu estava muito feliz, eu estava muito empolgada, eu me realizava com os desafios do meu trabalho. Mas quando esse trabalho parou de ser um desafio, entrou minha arte manual de novo. Quando eu voltei a praticar minha arte manual, foi uma explosão dentro de mim, porque eu comecei a resgatar aquilo que me fez entrar nesse meio, que era a minha arte, que era esse meu trabalho, que era o que me moveu para isso, né? Esse pega no lápis, pega no papel, essa viagem para um outro mundo, sabe? Então, assim, eu comecei a conciliar as duas coisas. E aí, o seu universo expande de uma maneira que não tem explicação. E eu comecei, então, a criar os meus elementos novamente do zero, quando eu precisava de imagens com características manuais, da pintura, né? Então, você vai trazendo ferramentas para você vai trazendo recursos para você explorar o que você quiser. Eu não conseguiria viver sem a arte digital, não dá. Como também não dá para viver sem a minha arte manual. Hoje eu uso tudo isso a meu favor, mas isso não quer dizer que para você começar, você tem que ser o top, o mestre dos magos em tudo, entendeu? Muito pelo contrário, para você começar, você precisa ter o básico, o raso de tudo. E é verdade, porque nada melhor do que você começar a trabalhar, entrar no jogo, para você então ver o que você vai precisando, ver as coisas que você precisa aprender conforme o trabalho cai na sua mesa. Porque assim, eu falo, quer começar? Vai praticar. Só que quando você não tem um serviço, algo para fazer, você não vai praticar. Você está sempre empurrando com a barriga. Agora, quando você entra no jogo e você precisa entregar um trabalho, mesmo que você não saiba como tem que fazer aquilo ali, você se obriga a mergulhar, você tem que fazer, você tem que aprender, você tem que dar um jeito. E esse desafio é que faz a sua evolução como artista, como designer, ser muito mais rápido, ganha muita velocidade. Então, quando eu entrei na gravadora, eu só tava com o CorelDRAW, me virava muito bem no CorelDRAW. Hoje eu acho que eu não sei nem ligar mais, eu abri o CorelDRAW, acho que se eu abrir o Corel, o meu cérebro explode, porque eu não sei nem mais as ferramentas, e eu só desenhava dentro dele, né, só ali. Por isso que é importante você estar sempre com a ferramenta, porque se você não usa, pelo menos meu cérebro assim, não usei,
já era, ele já deleta para abrir espaço para outras coisas, né? E aí, quando eu precisei, cara, essas artes aqui, eu não consigo fazer no Corel, ferrou, vai além. Aí eu precisei mergulhar no Photoshop. Aí estava a arte ali na minha cara, eu tinha que fazer ela acontecer e eu tinha que fuçar no Photoshop. Eu tinha que aprender. Ah, quer dizer que o meu início eu fazia da maneira a mais correta? Não, era o que eu conseguia fazer e chegar perto de um resultado onde o cliente ia aprovar. E meu Deus do céu, só Deus sabe como que eu cheguei no resultado, porque às vezes eu mexi em tanta coisa que eu nem sabia o que eu tinha feito. Só que cada vez que você tá nesse flow, você tá aprendendo, você tá criando soluções, você estar em constante contato com as ferramentas é o que vai fazer você ter um puta de um gás e aprender. Então, todo dia, se você não tá no jogo, se você não foi contratado, se você ainda não tem seus clientes, se você todo dia falar, cara, hoje eu vou fazer essa flor aqui, esse desenho aqui no programa X, e faz. E amanhã eu vou repetir. Você pode escolher começar com um programa, com dois, né? Tipo ou Corel ou Illustrator, né? Um dos dois de vetorização e o Photoshop, cada dia mergulhando em um, ou só num programa, né? Só num programa, e aí depois que você se sentir mais confortável ir para outro. Se você estiver todos os dias em contato com a ferramenta, aquilo que era esquisito vai parar de ser. Porque quando a gente começa a aprender um programa, a gente acha que qualquer coisa que a gente clicar ali vai explodir o computador, né? Você não vai ter como ressuscitar o computador. E não é assim. Muito pelo contrário, você tem que entrar nessa prática sabendo, bom, se eu clicar em alguma coisa aqui, explodir tudo e eu tiver que começar do zero, não tem problema, porque eu estou praticando e esse erro e essa falha faz parte do meu aprendizado, né? Isso vai fazer parte. Então você entra no jogo, você começa a sua prática e se explodir tudo, né? Putz, não sei o que resolver. Sumiu barra de ferramenta, não tem o Ctrl Z, já não faz mais resultado aqui. Fecha e começa de novo, porque isso é praticar, né? E é a mesma coisa para o desenho tradicional, é a mesma coisa para qualquer habilidade sua que você queira desenvolver. Primeiro você vai errar muito, né? Então não pode ter medo. O pior que vai acontecer é você ter que começar do zero. Se você tá aprendendo, começar do zero não é um problema. Tem que acontecer, né? Então, se coloque sempre em contato com as ferramentas. Se eu não me engano, não sei se já foi para o ar ou vai para o ar hoje, um vídeo que eu tô falando isso, né? Toda essa história, como começar do absoluto zero. Aí eu dou umas dicas, um passo a passo para como você organizar sua mente para entrar nesse jogo e não achar que só artistas fantásticos conseguem trabalhar com designer na moda, né? Com estampa, enfim. Não, tá? Você só precisa realmente querer fazer isso, sentir esse desejo, deixar, sabe, isso vir à tona, essa sua vontade de mexer com arte e não se limitar em, só pode ser se for com aquarela. Não, existem maneiras incríveis de se criar trabalho que não são de aquarela e por aí vai, né? Então, tem que se jogar, tem que experimentar e primeiro de tudo você tem que se permitir, você tem que entender que você é capaz sim, qualquer pessoa é capaz, sério, eu já ensinei gente do zero, é muito engraçado que eu ensinei hoje há muitos anos atrás uma menina que ela nem queria, mas ela fez 18 anos, o pai dela me conhecia e ele obrigou ela a fazer, né, um curso comigo. Ele pediu para eu dar um curso para ela, a gente era vizinho. E ele falou, não, você vai aprender a fazer estampa assim. Não, o começo foi muito maluco, porque ela não queria, e ela era muito tímida. E quando eu chegava lá,
na casa dela, né? Que eu ia na casa dela. Ela, um olhão azul enorme. Ela tava com aquele olho esbugalhado, vermelho de chorar, porque eu ia chegar lá para ensiná-la. Ela não queria. Ela, não, totalmente errado tudo isso, mas é o que aconteceu. E eu fico com muito amor, com muito carinho, tipo, qual que é o problema, né? Você tá com medo? Você acha que você não vai conseguir? Enfim, no fim, ela curtiu muito, ela aprendeu, e hoje ela vive disso, tá? Ganha bem com isso, já trabalha, então, conseguiu uma oportunidade logo ali com os 18 aninhos dela, já começou a trabalhar na área. Entra de um jeito todo torto, né? Meu Deus do céu. Mas enfim, eu tomei bastante cuidado pra. A minha parte não podia ser forçada, né? A minha parte tinha que ter acolhimento, carinho, pra. Como é que você vai desenhar se você não quer, né? Nossa, foi a situação mais louca que eu já vivi e eu queria ajudá-la e no fim deu tudo certo. Mas não precisa ser assim, né? Então você só precisa se permitir, né? Querer entrar nessa área, como qualquer área, gente, como qualquer profissão. Existe um caminho, existe uma jornada e é confuso, né? Esse começo para todo mundo. Hoje começa as aulas do Guia das Estampas Infinitas, tá? Quem ainda não está inscrito, o link está na minha bio, vai lá, se cadastra, assiste as aulas, vou estar falando mais sobre esse universo, sabe? Mais sobre como começar entrar nesse jogo. No decorrer das aulas ali, né, que são 3 aulas, a gente vai fazer uma estampa do zero, se permite experienciar, se permite experimentar. Leandra, eu não sei, ela não tem Insta, tá? Ela não tem Insta mostrando a arte dela, ela não mostra o trabalho dela, tá? Como muitos artistas, tá? Que não mostram o trabalho, isso é um terror, tem que mostrar. Ainda mais nos tempos de hoje. Então, lembrando, ó, o Guia das Estampas Infinitas, para quem quer começar, link na minha bio. E também a Clau vai começar, ó, uma jornada aí de várias lives para você criar o seu Insta profissional com DNA. Gente, essa é a hora que não dá mais para vacilar. Você, como artista, se você já tá no jogo, você tem que ter sua vitrine online. E se você tá entrando no jogo, já entra certo, com vitrine online para você conseguir negócios. O mercado está mudando e você já tinha que estar preparado. Mas se você não tá, é só correr atrás que sempre dá tempo, sempre é tempo, tá? Então, assim, como eu falei hoje, vai entrar um vídeo, se não entrou ainda também no YouTube, falando sobre isso, para você começar do zero, um passo a passo, tá? Não se coloque numa caixinha. Você pode ser o que você quiser, não importa o que seja, tá? Se você tiver vontade realmente de viver com isso, de explorar sua arte, de ser um artista, se você tem essa vontade, é só pôr a mão na massa e começar a explorar, porque você vai se surpreender com o que você é capaz de fazer, tá? Então, era isso que eu queria conversar hoje. No decorrer da semana eu vou aparecendo, é sempre muito gostoso conversar com vocês. Qual é a sua visão para o futuro do mercado das estampas? Então, eu vou conversando sobre essas mudanças e eu tô compartilhando muito, tá? Ideias da galera que eu acredito, que sempre acreditei que de repente, bum, tá aí, né? Renata Abranches, @Renata Abranches, eu sempre compartilho posts dela. Já fala disso, ó. Gente, tem que ter DNA, tem que ter propósito, tem que conectar com o seu público. Por quê? Porque a geração que tá vindo aí já tava mudando, já é diferente, o consumo tá mudando e agora com esse boom que caiu sobre nossas cabeças, quem não tava correndo atrás, agora tem que correr. E não é mais uma questão de inovação, é uma questão de sobrevivência. Então nós artistas podemos ajudar essa
roda girar, nós temos DNA, nós temos histórias para contar, nós podemos fazer a diferença, nós podemos conectar o público com a nossa arte, mas você tem que mostrar isso para o mundo também. Então, vamos conversar muito sobre isso, tá bom? E eu vou compartilhando conteúdos que eu julgo que são relevantes, que fazem a diferença, que eu compartilho dessa ideia com verdade, né? O que eu compartilho é porque eu acredito, tá? Se não chegou, a mudança vai chegar, mas agora acho que todo mundo viu que não tem mais jeito. Quem não tá no jogo online já tem que correr atrás, porque mesmo quando tudo acalmar, mesmo quando tudo começar a voltar no lugar, não vai voltar do mesmo jeito. O consumo vai sofrer mudanças, o mercado vai sofrer mudanças e as pessoas vão se preparar para tudo isso que está por vir. A única certeza é que vai mudar e você tem que estar preparado para isso. E eu acredito em tudo com muito mais propósito. Eu já acreditava nisso e agora para mim é uma certeza. Tá? Então, gente, quem quiser, Guia dos Estampas Infinitas, participar dessas 3 aulas, o link tá na minha bio e vão lá também no Insta da Clau, porque ela vai falar muito sobre criar sua identidade, seu DNA na sua vitrine virtual, galera, não perde, isso é muito importante pra gente, tá bom? Beijo no coração, a gente vai se falando e eu vou aparecendo essa semana aqui pra gente conversar muito mais, tá bom? E conteúdos todos os dias lá no YouTube, tá bom? Beijo no coração e obrigado por vocês terem participado aqui comigo. Beijo, gente, tchau, tchau.